Hoje, aqui no Cresci, onde está acontecendo uma palestra sobre inteligência emocional, uma palestra transformadora para despertar o potencial interior das pessoas, a força interior, e o grande destaque que é a presença do Dr. Eduardo Vegas, promotor e palestrante, e também a psicóloga Sandra Albuquerque. Sandra, podemos dizer que uma palestra, temas como esse fazem com que as pessoas reflitam com essa nova experiência que esse mundo está nos proporcionando, que é o autoconhecimento e despertar todo o nosso potencial, não é isso? Isso. Eu acho que eventos como estes, assim, são extremamente potentes, né? É poder proporcionar um espaço de reflexão, de conhecimento, né? É sair um pouco do piloto automático, como a gente diz. É poder falar um pouco daquilo que a gente não está habituado, porque nós vivemos num piloto automático. Então, assim, toda a equipe está de parabéns de poder proporcionar esse lugar não só de fala, mas de reflexão e de autodesenvolvimento também. Doutor Eduardo, é um momento para que as pessoas possam ter uma experiência também consigo mesmo, não é isso? Então, nós temos vários tipos de inteligência. Nós estamos acostumados com a inteligência intelectual, o QI. O QI, ele é importante, mas há outras inteligências mais importantes hoje em dia. Universos paralelos, né? Exato. Então, a inteligência emocional do Daniel Goleman é algo que desperta a naturalidade das pessoas para uma venda. Então, não adianta ficar tenso se você vai conseguir vender ou não. O fluxo vai... Se você forçar, você tem que ser insistente, mas não persistente, ou seja, persistente, mas não insistente, senão você afasta o comprador. Então tem que dar espaço. E ao lado da inteligência intelectual e da inteligência emocional, nós temos a inteligência espiritual. Porque há mais entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. Shakespeare, né? Exatamente. Então, e a gente só sabe que nada sabe, né? Então já diziam os filósofos. O importante é a gestão do tempo. As pessoas estão muito aceleradas. Por que elas estão muito aceleradas? Porque elas vivem ou no passado na culpa, ou no futuro na ansiedade. O presente é um presente, tem que viver aquele momento, né? Aquela venda. Claro que tu tem que ter metas, objetivos a longo prazo, mas tu tem que focar no hoje. O Oddmandino, o maior vendedor do mundo, já disse, né? Viva o hoje, faça as tarefas do hoje e ria de tudo. Bom, é um momento que a gente pode dizer de uma experiência também com que as pessoas possam refletir mais sobre o mundo que vivemos e como estamos vivendo nesse mundo, não é isso, doutora? Isso, eu acho que esse espaço de reflexão, né? Por que eu digo que ele é potente? Porque ele é aquele momento que a gente para poder se escutar também, né? Para poder entender como é que eu estou vivendo o meu hoje, como é que é a minha relação enquanto sujeito no hoje, né? E isso reflete em todas as áreas da vida, né? No trabalho, na família, enfim. Então eu acho que é por isso que eu falo sempre, né? O Eduardo trouxe essa tríade, né, das inteligências. Então a gente poder se pensar enquanto nós somos um todo. Né? E aí tem né? Isso, né? É sistêmico. A nossa relação com a gente é sistêmica e com o mundo também. Bom, parece que é uma coincidência quando nós nos descobrimos o mundo, não é isso? Jung já disse, não existem coincidências, toda coincidência é significativa. Carl Gustav Jung, que ela estuda bastante isso. Nós estudamos neurociência, PNL, e isso é muito importante. Mas mais importante do que isso é a comunicação. Já diziam os antigos, quem tem boca vai a Roma. Então, qual é o segredo da comunicação potente que vai te levar a vendas poderosas? Primeiro, domina o assunto. Se tu vai falar sobre um imóvel, conhece, estuda aquele assunto. Estuda a região, o ambiente, estuda o comprador. Segundo, domina as tuas emoções. Não abre mão do know-how. Exatamente. Estuda, domina o assunto, domina as tuas emoções. Isso é muito importante. Respira, reflete, dá o tempo da venda. Mais do que isso, adota o método que eu utilizo como IDC, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão. Se tu tem 30 segundos para conversar com uma pessoa, impacta na chegada, faz a tua fala
e deixam uma marca na saída. Mas 7% é daquilo que a gente fala. 93% é a forma de comunicação, é o olho no olho, é o apertar a mão firme. O escutar, né? Exatamente, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então tem que deixar as pessoas falar. As pessoas querem falar. Deixa o teu cliente falar. E aí tu vai entender o teu cliente, vai entender a necessidade do teu cliente e vai poder oferecer aquilo que ele precisa. Porque ninguém está preocupado com o outro. Todo mundo está preocupado com a sua necessidade. O que ele quer naquele momento. Não adianta tu querer... Fala do embigo. Exatamente. Só olha para o embigo. Não adianta eu querer vender para uma pessoa, para ela, por exemplo, uma casa no Rio de Janeiro, se ela quer morar em Porto Alegre. Pode ser uma casa de 2 milhões que esteja à venda por 500 mil. Ela quer morar em Porto Alegre. Sobre qual é a experiência que ela quer ter, né? Exatamente. E a comunicação... O segredo, né? O segredo é a gente se comunicar de forma simples e clara e objetiva, né? Se, por exemplo, eu sou promotor de justiça, agora estou afastado para poder fazer palestras, treinamentos e ser corretor de imóveis também. Então, qual é a grande sacada? Fala de forma simples, clara e objetiva. Por exemplo, o direito tem o juridiquês. Transforma o juridiquês numa coisa simples. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. É simples, é homicídio. O artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. É o furto. São coisas simples que a gente... Direto, objetivo. Objetivo e direto. Claro, objetivo e direto. Quando tu chega para a pessoa, tu não tem que dizer para ela o problema, tu tem que dar a solução. Então, assim, se eu venho para o presidente Binzeli, olha, presidente, nós temos uma questão aqui, o problema tal, 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 ele não quer saber de problema. Quais são as alternativas que tu me oferece como solução? Alternativa A, B e C. E o 5º passo da comunicação poderosa é justamente tu ter, entender a linguagem da pessoa. As pessoas têm linguagens. Dentro do presídio é uma linguagem, dentro do meio militar é outra linguagem, o corretor tem uma linguagem. Então, qual é a linguagem do médico que vai comprar o teu produto? Qual é a linguagem do advogado que vai comprar o teu produto? Qual é a linguagem da psicóloga que vai comprar o teu produto? Não adianta eu querer dar aula para ela sobre inteligência emocional, porque ela é especialista nisso. Ou ela querer dar aula para mim sobre jurídico. Tem internet das coisas e tem o espírito das coisas. Doutor, o senhor falando e me veio na minha mente... humilde e simples, estratégia de guerra. Quando tu vai para uma guerra, tu tem que pensar em todas as possibilidades, né? A arte da guerra. Não, inclusive, eu me lembro numa palestra que eu assisti, quando as pessoas vão para uma viagem espacial, elas têm que pensar até nas hipóteses impossíveis de acontecer. É porque assim, ó, a gente tem uma visão muitas vezes limitada da vida. A visão de águia, ela é uma visão que não tem limite. O corpo fala. A pessoa com miopia, o que ela tem? Uma visão restrita da vida. Quando tu consegue enxergar o além, as possibilidades infinitas... Romper a bolha. As possibilidades infinitas de quem é Deus. Porque Deus é onipresente, onisciente, e Ele está presente em cada um de nós. Nós somos a expressão de Deus. Jesus foi um comunicador. E o que Jesus fez? Ele tinha uma comunicação limitada porque ele não tinha um avião, a internet. E está na Bíblia, vocês farão muito mais do que eu fiz. Um comunicador e um pneutizador também de massa. Doutora Sandra, a gente pode dizer que também é um grande momento de despertar e encontrar a força do universo dentro de nós também, né? Sim, eu acho que volta, né? Eu sempre volto para a essência, né? Eu acho que esse lugar de novo de reflexão é um lugar onde a gente começa a pensar sobre as nossas ferramentas para ir para a guerra, né? E na medida que eu sei quem eu sou e que eu entendo quais são as minhas ferramentas, qual é o meu aparato emocional para lidar com aquele ser humano que está ali na minha relação, eu chego para a guerra, seja ela um ambiente de trabalho, de venda, enfim, com mais ferramentas, né? Então, assim, a chance de eu me conectar com o outro de uma forma mais assertiva, ela aumenta. Em vez de eu dizer um bom evento, eu vou dizer uma boa experiência. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.